Lucas, capítulo 8, verso 22, a seguir. Glória a Deus. Está escrito assim: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água manda, e lhe obedecem? É Jesus. Glória a Deus. Nesse momento aqui, os discípulos passaram por uma situação muito difícil. Uma situação que, humanamente falando, não teria solução. Porém, eles clamaram por Jesus, porque eles sabiam que Jesus podia e pode resolver qualquer problema e acalmar qualquer tempestade. Eles sabiam que Jesus, eles já haviam presenciado Jesus operando, interferindo na lei da natureza. Eles já tinham presenciado Jesus interferindo na lei da natureza. Então, naquele momento, eles lembraram que o único que poderia socorrê-los era Jesus Cristo. E aí eles clamaram: mestre, em outras palavras, o Senhor está dormindo e nós estamos no meio de uma tempestade e nós vamos perecer. Nós vamos perecer. Talvez muitos ali nem acreditavam que Jesus ia resolver ali aquele problema, mas eles acordaram o mestre, porque o mestre está na linha de frente. Então vamos falar com o mestre. E aí Jesus repreendeu ali a fúria ali, aqueles ventos, aquela tempestade, e ali houve bonança. E Jesus, verso 25, Jesus perguntou a eles: onde está a vossa fé? Por que Jesus perguntou para eles: onde está a vossa fé? Com essa expressão, Jesus queria dizer o seguinte: vocês não precisavam ter me acordado, vocês mesmos poderiam ter feito o que eu fiz. Vocês viram eu mandando o mar, a tempestade, acalmar, e acalmaram. Vocês mesmos poderiam terem feito isso. Por isso que Jesus perguntou: onde está a vossa fé? Porque eles mesmos poderiam ter ordenado o mar
a tempestade que se acalmasse, e Deus iria manifestar o seu poder e fazer o milagre acontecer ali, naquele momento. Porque Jesus disse em João 14, verso 12, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e fará maiores, em maior número, porque eu vou para o Pai. Né? Então, nesse texto Jesus está falando que assim como ele ordenou o mar, o vento que se acalmasse, os discípulos também poderiam fazer o mesmo. Não precisava ter acordado Jesus, ter despertado Jesus. Eles mesmos poderiam terem usado a fé. Por isso que Jesus perguntou, onde está a vossa fé? Porque na verdade, o desejo de Jesus é que nós tenhamos fé para fazer a sua obra. Ele disse em João 14, verso 12, quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço. O que Deus está nos ensinando? Que aqui, Jesus, todos os milagres que Jesus fez aqui na terra, ele não assumiu a natureza divina. Ele fez como homem. É por isso que ele disse em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, Glória a Deus. Olha para você ver o que diz. Verso 18, Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus está lendo o livro do profeta Isaías. E ele disse nos versos seguintes que naquele momento havia se cumprido essa profecia de Isaías, porque Jesus, ele esteve no deserto, ele foi cheio do Espírito Santo ali no seu batismo, e ele foi para o deserto, venceu a tentação, e ele veio, você pode ver no verso 14, no verso capítulo 4, verso 1, você vai ver a tentação de Jesus, e no verso 13, ele cata ali ele vence ali a tentação, e no verso 14 diz que ele, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga é a igreja judaica. É a igreja, uma congregação dos judeus. Havia o templo lá em Jerusalém, o templo maior, e havia as sinagogas nas cidades circunvizinhas, e Jesus pregava no sábado, ele ensinava no sábado nessa sinagoga. E a Bíblia diz aqui que, verso 16, que segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Deram a ele a oportunidade de ler o Velho Testamento. E abrindo-se o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, verso 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar o ano
é liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O verso 20, encerrando, fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O livro do profeta Isaías, capítulo 61. Jesus abriu esse livro e leu o capítulo 61 ali, aonde diz essas palavras aqui, que já era uma profecia em relação ao Messias, o Salvador, que ia ser ungido pelo Espírito Santo para fazer esses milagres aqui, dar vista ao cego, libertar, todos os milagres que Jesus fez, foi profetizado em Isaías capítulo 61, né? E aí no verso 21 de Lucas 4, Jesus disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, né? Agora, se você continuar lendo aí, você vai ver que essa foi a primeira pregação de Jesus ali na sua cidade, né? Na sua cidade, Nazaré. E se você for ver aqui os versos seguintes, você vai ver que a igreja expulsou Jesus. Não só expulsou Jesus, mas queria levar ele lá para o monte e jogar ele de lá para baixo. Se você na sua casa continuar lendo aí, você vai ver que quando Jesus começou a pregar a sua primeira mensagem ali na sua cidade, após ele ter vencido Satanás ali no deserto, ele voltou para Nazaré e pregou Isaías 61, e quando ele estava pregando, a igreja expulsou ele e levou ele lá para o monte, queria jogar ele do monte para baixo, matar ele, jogar lá de cima, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Você pode ver aqui no verso 28 que diz que todos na sinagoga encheram de ira, né? Encheram de ira. Glória a Jesus. Vamos ler aqui para você ver, olha. É o verso 21, ele diz: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Esse aí não é o Jesus, filho de José ali, carpinteiro? E ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade. Expulsou não só da igreja, mas da cidade também, tá vendo?
e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Está vendo aí? Jesus chegou na sua cidade, leu o profeta Isaías, capítulo 61, e ele disse: hoje está cumprido isso aqui, ó. Porque eu me batizei, eu fui cheio do Espírito Santo, fui para o deserto, venci Satanás, a tentação, e agora eu estou aqui, capacitado pelo Espírito Santo, para fazer as obras do meu Pai. Né? Agora imagina, se Jesus, santo, perfeito, cheio do Espírito Santo, ele foi expulso, ele foi perseguido, nós também estamos sujeitos. Por isso que Jesus, ele já disse em João capítulo, se não me falha a memória, capítulo 16, que os discípulos seriam expulsos das igrejas, porque eles iriam pregar a verdade e a igreja ia fazer com ele o mesmo que fizeram aqui com Jesus. Ó. Né? Eles só não mataram Jesus porque Jesus não poderia morrer daquela forma, ele tinha que morrer na cruz. E não era tempo de ele morrer. Então Jesus, o poder de Deus na vida de Jesus, não permitiu isso acontecer. Agora, aqui significa que todos os milagres que Jesus fez aqui na terra, ele fez como homem. Ele não assumiu a natureza divina. O Espírito Santo, como homem, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo, verso 18 diz isso. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo como homem, ele foi cheio da capacidade de Deus para fazer as obras de Deus. É por isso que ele disse lá em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e aos confins da terra. E Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque os discípulos, como nós também, precisavam, e nós precisamos, sermos capacitados pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos a condição de fazer as obras de Deus. Ninguém consegue fazer as obras de Deus se não for capacitado pelo Espírito Santo. Né? Por isso que Jesus falou em Atos 1, verso 8, olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. E aí vocês vão saírem testemunhando que eu sou o Filho de Deus, que eu morri, mas que eu ressuscitei, que sou o único Salvador. Vocês vão testemunhar isso. Mas para isso, vocês primeiro vão ter que serem cheios do Espírito Santo. Se você for ver aqui em Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, se você ler aí, você vai ver que ali havia na igreja de Jerusalém alguns profetas, alguns obreiros. Glória a Deus. Veja bem, Atos capítulo 13 diz assim, olha, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, está vendo aí? Eles serviram ao Senhor. E jejuando, disse o Espírito Santo. Aqui, nesse versículo, tem uma verdade tremenda. Porque muitos ensinam aí, o Espírito Santo, ele não é uma pessoa.
ensinam aí que o Espírito Santo é apenas uma influência, é uma força ativa de Deus. Mas é mentira. O Espírito Santo, ele não é apenas uma força de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, e aqui está essa verdade, olha. A Bíblia diz que essas pessoas aqui, quando eles serviram ao Senhor, obedeceram ao Senhor e jejuaram, disse o Espírito Santo falou. Uma influência não fala, uma virtude não fala. A fala é algo que pertence à pessoa, né? A fala é um atributo de personalidade, né? A fala é um atributo de personalidade, e aqui diz que o Espírito Santo falou: apartai-me a Barnabé e a Saulo, posteriormente foi chamado Paulo, para a obra que os tenho chamado, está vendo aí? Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O verso 4 diz que estes, enviados pelo Espírito, está vendo aí? Enviados pelo Espírito Santo, eles saíram fazendo missão. Vimos aí que eles foram capacitados primeiro, para depois sair fazendo missão. Nós precisamos da capacitação de Deus para que nós possamos fazer as obras de Deus. Tem um outro texto que prova que o Espírito Santo é uma pessoa também. Se não me falha a memória, é Atos capítulo 8, onde diz que o Espírito Santo, ele falou para Filipe: Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro, né? O Espírito Santo, ele falou para Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Glória a Deus. Então, está a partir do versículo 26, Atos 8, 26 a seguir, o verso 29 diz: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Está vendo aí? Então o Espírito Santo, ele fala. Esse povo que fica por aí de porta em porta, ensinando que o Espírito Santo não é uma pessoa, eles estão errados, porque a Bíblia mostra em vários textos que o Espírito Santo, ele fala. E a fala é um atributo de personalidade. Essa é apenas uma das provas que a Bíblia apresenta de que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Em Efésios 4, verso 30, está escrito assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, né? Está escrito aí em Efésios 4, verso 30, olha aí: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele pode se entristecer. Essa aqui é outra prova de que ele pode ser também uma outra prova de que ele é uma pessoa. Ele pode se entristecer. Glória a Deus. Tem sentimentos. Glória a Deus. Então nós vimos aqui na passagem que Jesus apazigua a tempestade, que Jesus atendeu ali o clamor dos discípulos, mas eles mesmos poderiam terem assumido a posição que Jesus assumiu ali e ter emitido ordem à circunstância do momento, e com certeza o mar, a tempestade teria acalmado. E isso nós podemos ver isso também aqui em Marcos capítulo 11, do verso 12 a 26, Jesus fala
sobre o poder que o homem e a mulher de Deus têm em falar, emitir ordem, e Deus entrar com o seu poder, fazendo acontecer conforme a ordem dada pelo homem, pela mulher de Deus. Deus deseja nos capacitar, assim como capacitou Jesus, para fazer as suas obras, para fazer as maravilhas que Ele fez. É desejo de Deus. A Bíblia mostra isso, que Deus, Ele quer derramar na nossa vida o Espírito Santo para nos capacitar, para a gente fazer as mesmas obras que Jesus fez. Deus quer que nós venhamos a exercer a nossa fé, e Ele está falando conosco nesse momento, através da sua palavra. Amém? Que nós possamos, nos momentos de tempestades da vida, que nós venhamos orar também, é verdade, mas que muitas das vezes nós venhamos a assumir uma posição de autoridade e emitir ordem às circunstâncias, né? Ordem para que Deus possa fazer cumprir as nossas palavras pela fé no nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.